Então, boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês. E hoje nós vamos conversar a respeito dos pais, né? Não trouxe nenhuma novidade, porque na doutrina espírita não traz nenhuma novidade. A gente simplesmente relembra, né, aquilo que já foi passado para nós. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, não é um novo cristianismo, mas sim um cristianismo de novo, né? Então, tudo que a gente fala na doutrina espírita, Jesus já falou. Só que muitos dos seus ensinamentos ele deixou por parábolas, né? E a doutrina espírita vem facilitar para nós o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de paz, porque domingo agora, dia 14 de agosto, é dia dos pais, né? Então essa semana é uma semana toda movimentada, as lojas já tem tudo ali à exposição, né? Para que os filhos possam ir lá comprar. É interessante essas datas, né? E as crianças já escrevendo cartinha para os pais, então já está assim naquela movimentação toda que é mais que natural, né? Porque homenagear os pais é tudo que a gente quer homenagear. Mas será que dia dos pais é só um dia no mês? Eu pergunto para vocês. Não. De jeito nenhum, é todos os dias, né? Pais, é todos os dias, toda hora, 24 horas por dia. E é maravilhoso, porque ser pai, ser mãe é uma missão. Como está contido lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, onde o Allan Kardec ele perguntou assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Ele perguntou. E aí os Espíritos responderam que muito mais do que nós pensamos, é uma grandíssima missão, a missão dos pais. Então todos nós que estamos aqui, que somos pais, nós temos essa grande missão, que é de conduzir, que é de educar os filhos que chegam até nós, que não são nossos, eles estão por empréstimo, né, gente? Às vezes a mãe ali naquele apego, ai, meu filho, eu não deixo ninguém pegar meu filho, aquela como se fosse dela. Mas não é, eles estão conosco por empréstimo, porque são filhos de Deus, e Deus nos concede que nós possamos encaminhar esses filhos dele, né, sob a nossa responsabilidade no caminho do bem. Então é muito bom falar de pais, então nós vamos relembrar os deveres dos pais, né, como que os pais devem comportar perante os seus filhos, né? Eu peguei uma lição que está contida no livro Família. Esse livro é ditado por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro bem fininho, que a nossa casa, o Grupo Espírita Irmã Sheila, lá tem o departamento Laços de Família, eles já estudaram esse livro várias vezes. Tamanha é a importância de cada lição contida nesse bem fininho, tá? O livro chama Família, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, é a lição de número 4, tá? Então, Emmanuel, ele inicia a lição dizendo assim pra gente, que por maiores que sejam os nossos compromissos, que nos prendem às obrigações dilatadas, na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Então ele está dizendo assim que por mais a gente tenha compromisso lá fora, tanto no trabalho quanto no campo social, que a gente não dê mais importância lá fora em detrimento da família. É isso que ele está dizendo. Ele não está pedindo que a gente possa abrir mão do nosso trabalho, renunciar ao nosso trabalho, porque o trabalho, ele é uma necessidade para todos nós. Como está contido lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, onde o Allan Kardec perguntou assim, a necessidade do trabalho é uma lei natural? Essa é a pergunta no Livro dos Espíritos. Vocês aqui conhecem o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação? Todos conhecem, né? Então, eles responderam que, por ser uma necessidade, constitui uma lei natural. Então, o trabalho é uma necessidade nossa. Porque sem o trabalho, como é que nós iríamos sustentar aqui na Terra? Como é que nós iríamos ter uma boa casa, uma moradia, alimentação, cuidar da educação dos nossos filhos, sem o trabalho, né? Então, o trabalho
Ele é uma necessidade nossa. E é através do trabalho também que nós vamos desempenhar as tarefas aos quais nós comprometemos lá no mundo espiritual antes da reencarnação. Tanto é que cada pessoa aqui, ela exerce uma profissão diferente, né? E essa profissão que cada um de nós exercemos já foi programado lá no mundo espiritual. Então, o trabalho, ele faz parte da nossa programação. Então, Emmanuel, que ele está dizendo que a gente não dê mais importância lá fora, nem o trabalho e nem a nossa vida social. Porque a nossa vida social, ela é importantíssima também. Nós precisamos dessa vida de relação, desse contato com as demais pessoas. Porque é justamente nesse contato com as pessoas, na nossa vida social, é que nós vamos desenvolvendo os laços de amizade e depois transformando em amor, né? Então, a nossa vida social é de fundamental importância. Mas ele vem nos lembrar que a gente, paralelamente ao nosso trabalho e à nossa vida social, que a gente dê também atenção à nossa família. Que a gente cuida da nossa família, dê atenção. Não importa assim, mas eu fico pouco tempo em casa que eu preciso trabalhar. Mas esse pouco tempo que fica em casa, que seja um tempo com qualidade. Não importa se fica 6 horas, se fica 5 horas ou menos, mas que realmente entrega dentro de casa ali a sua presença. É isso que ele está pedindo, né? Porque todos nós temos deveres a cumprir junto com a nossa família. Todos nós. Então, se nós abrir mão da nossa família, o nosso trabalho, ele não vai ficar feito pela metade. Podemos sair, sim, vitoriosos lá fora, conquistar todos os títulos que a nossa sociedade pode nos oferecer. Mas se a gente não cumprir com os nossos deveres em família, vai ficar faltando alguma coisa. Porque, pode colocar. Porque a nossa família, ela está sob a nossa responsabilidade. E quando, vou ler aqui para me fazer outro comentário. E ele fala, então, que é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Então, ele está dizendo que o nosso lar, ele é o mundo essencial. Nós estamos junto com a nossa família, obedecendo a lei de Deus, que é a lei de amor e a lei de justiça. Então, se a gente abrir mão da nossa família para sair vitorioso lá fora, nós iremos retornar assim para o mundo espiritual com o nosso coração vazio, com o nosso coração ressecado mesmo, tá? Porque existe um livro chamado Falando a Terra. Eu não sei se vocês que conhecem esse livro. Falando a Terra é um livro espetacular e que a gente não encontra ele mais nas livrarias não, tá? Na internet baixa ele sim em PDF. Eu baixei ele em PDF. Esse livro Falando a Terra, lá tem uma lição de número 7. A lição chama Notícias. E quem ditou essa mensagem diz assim pra gente que todos os dias, milhares e milhares de pessoas aqui no planeta retornam para o mundo espiritual. Milhares e milhares de pessoas. Nós sabemos que milhares de pessoas morrem todos os dias. E ele fala que a grande parte dessas pessoas que morrem todos os dias, vocês acham que partiu, está lá no céu, numa boa, lá no paraíso, contemplando os anjinhos lá? Não, não é assim. Ele fala que milhares dessas pessoas que desencarnam todos os dias, elas ficam retidas na família. Fica retida ali, morreu, mas não partiu, está junto ali. Sabem por quê? Porque não cumpriu com seus compromissos. Eu vou ler aqui a fala direitinho. Volumosa porcentagem dos milhares de pessoas que desencarnam hora a hora no planeta permanecem por vezes muitos anos consecutivos ao lado de parentes na consanguinidade, porque é na experiência do lar que deixamos o maior número de obrigações não cumpridas. Então olha aqui essa colocação,
vem fortalecer o alerta do Emmanuel. Que a gente não dê mais importância ao nosso trabalho nem à nossa vida social. Que a gente olhe para a nossa família também, para não acontecer isso. Porque aqueles que desencarnam, né, e que fica retido ali na família, é justamente que a sua própria consciência acusa que não cumpriu com os deveres que deveria ter cumprido. Meus irmãos, e a educação dos filhos, que é de papel dos pais, quando nós relegamos esse dever e que depois os pais que desencarnam vê que não cumpriu com esse dever, fica ali querendo ajudar, mas como não tem mais o corpo material. Por isso que é um alerta muito importante para nós na condição de pais. Vamos sim, vamos trabalhar, vamos ter a nossa vida social, mas nós não vamos esquecer da nossa família, da orientação, do conselho, da presença, de conviver ali com os membros da nossa família. Às vezes, as pessoas convivem tão pouco tempo que não conhecem. Às vezes o marido nem conhece direito a sua esposa, a esposa não conhece direito o seu esposo, os pais não conhecem os filhos direito. De repente o filho, quando ele cresce, que ele faz alguma coisa, amanhã, meu filho fez isso, fez isso, porque não conhecia, não acompanhou o crescimento do filho para que pudesse observar nele as tendências. Porque quando os nossos filhos nascem, é uma incógnita para nós. Nós não conhecemos eles. Eles não vêm com manual, né, de instrução. A gente não tem acesso à bagagem que eles trazem do passado. Porque a doutrina espírita é a doutrina que fala da reencarnação. Que quando nasce um bebê, é somente o corpo que é novinho, o espírito não. Quando nasce um bebê, não está nascendo um espírito. O espírito já foi criado. Então, quando nasce um bebê, aquele bebezinho que está nascendo ali, o espírito que está naquele corpo, ele traz toda a sua bagagem de experiências. E nós não conhecemos, nós não temos acesso a essa bagagem que ele traz. Então, daí a necessidade, o dever de pegar firme do 0 aos 7 anos, que é a idade mais propícia, que ele vem com o cérebro todo novinho, justamente para que os pais, no dever e na missão de orientar, de educar esses filhos que chegam até nós para serem educados, pegar firme nessa idade do 0 aos 7 anos, porque eles estão muito mais maleáveis. É igual uma argila que a gente pega ela molinha, a gente consegue moldar a peça que a gente quer moldar. E depois que ela endurece, fica mais difícil. Então a idade do 0 aos 7 anos é uma idade primordial, onde os pais que têm a tarefa dessa educação de colocar valores, de falar de Deus para aquelas crianças, de levar numa escola religiosa, se é espírita, que traz para a evangelização infantil. E todas as casas espíritas oferecem a evangelização infantil. Paralelo a essa reunião tem evangelização infantil. Aqui tem, né, Leão? Pois é, todas as casas têm evangelização infantil. Então, se é católico, leva para lá na igreja católica, leva na igreja evangélica. Então, cada templo religioso tem a evangelização, cuida dessa parte de educar as crianças, de passar o ensinamento religioso para as crianças. Então, esse é o momento propício de auxiliar, de falar do respeito, de falar da gratidão, de ser grato às pessoas, de ser grato às coisas que recebe, de respeitar os professores, porque hoje em dia nós estamos vivendo numa época que, se o professor repreendeu o aluno na sala de aula, o professor vai até preso. Os pais chamam ali a polícia e armam ali toda aquela confusão. Por quê? O professor não pode mais. Antigamente, se o aluno falasse alguma coisa, era uma obediência mesmo, né? Hoje não, porque não foi criado já recebendo esses valores. Então, os pais que desencarnam e ficam retidos dentro das suas casas, comendo, bebendo, participando da partilha dos bens, participando de tudo, tá? É porque sente a sua consciência culpada, que não cumpriu com os deveres.
Então, diante dessa colocação, vamos trabalhar, que a gente precisa do nosso trabalho, do nosso salário para nos manter aqui, precisamos da vida social, mas principalmente precisamos da nossa família, tá? Porque é através da nossa família, daquele cadinho purificador, é que nós vamos desenvolvendo as virtudes aos quais nós estamos aqui para desenvolver, principalmente o perdão. O perdão é a virtude onde nós temos mais chance, mais oportunidade, mais possibilidade de desenvolver o perdão em família. Porque perdoar uma pessoa lá fora é muito fácil. A gente vê ela pouco, a gente esquece o que ela falou, mas esquecer o que a esposa falou e o que o esposo falou é mais difícil. Então é em casa que nós vamos desenvolvendo a ciência do perdão. O Emmanuel fala que é em casa que a gente desenvolve as ciências da alma. Às vezes, meus irmãos, a pessoa se tem aquele ódio ferrenho por alguém. Eu não perdoo fulano de jeito nenhum. Nunca mais quero ver ele nem pintado de ouro. Tem pessoas que ainda têm um rancor no coração que falam desse jeito. Mas Deus, Ele tem as suas leis sábias e misericordiosas. Sabe como que nós vamos perdoar aquela pessoa que a gente fala que nunca vai perdoar? Em casa, em família. Aquela pessoa, eu não quero ver nunca mais. De repente, a mãe que está amamentando aquele filhinho ali é um adversário dela lá no passado. Ou então, aquele esposo que às vezes nasceu, a gente casou com ele e ele manifesta ali a doença ou até mesmo algumas dificuldades, né? E a gente está ali ajudando, assim, dando todo o amparo para ele. Se a gente foi um adversário nosso lá no passado. E irmãos também, aquele irmão assim, que às vezes que exige tanto da gente, que suga as nossas energias, que exige a nossa tolerância, a nossa paciência, foi inimigo nosso do passado, que hoje nós estamos nos laços da consanguinidade, porque o sangue, o apelo do sangue, ele fala muito alto em família. Em família, nós que somos irmãos, a gente fala do nosso irmão até que chega, né? A gente fala até do nosso irmão, mas ai se uma pessoa de fora falar do nosso irmão. Ninguém gosta que fale do nosso irmão, que põe defeito, que apelida, ninguém gosta. Então o apelo do sangue ele é muito forte. Mas por quê? Para que nós possamos reajustar perante as leis de Deus. Por isso que a mãe fala que em família nós estamos aqui sob os desígnios divinos, né? Para aprender as ciências da alma. E os filhos que chegam até nós, o Emmanuel fala que são obras preciosas. Obras preciosas. Gente, olha que lindo. Que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando cooperação amorosa e eficiente. Então, se Ele solicita a nossa cooperação amorosa e eficiente, Ele conta que nós não vamos falir. Ele não conta com a nossa derrota na condição de paz. Ele conta com a nossa vitória. Ele conta que nós vamos encaminhar esses filhos que chegam até nós no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da caridade. Mas a gente observa que nem todos os pais, é claro que nós não podemos generalizar de forma nenhuma, que se tem aqueles que estão omitindo esses deveres, tem outros que estão cuidando, mesmo assim, cumprindo realmente com o seu compromisso aqui na Terra. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, tem muitos pais que não estão muito preocupados em dar o ensinamento moral. Estão mais preocupados em dar uma boa escola. Tanto é que quando o filho está indo com os 3 anos de idade, já sai procurando qual escola melhor. Depois a natação, o inglês e todas as atividades. Mas o ensino religioso, ele fica em plano secundário. E aí eu pergunto para vocês, essa criança que ela vai crescer, que ela vai ser um jovem na sociedade e que se ela não receber o ensinamento moral, que é o que nós vamos levar para o mundo espiritual, aqueles pais que preocupam somente com o conhecimento intelectual, quando ele vê que o seu filho ele não está fazendo bom uso daquele conhecimento intelectual, ele vai sentir na sua própria consciência. Porque é assim, os pais, eles são os primeiros educadores dos filhos.
O lar é a primeira escola do Espírito. Então, nós devemos, paralelo à instrução, ao conhecimento intelectual, devemos também dar o ensinamento moral, dar essa fortaleza para os nossos filhos, que é a educação moral, tá? Que é de fundamental importância, porque os filhos são obras preciosas que o Senhor nos confia. É igual assim quando nós na condição de pais, que nós vamos viajar, se a gente for deixar filho pequeno, com quem que nós vamos deixar os nossos filhos pequenos? Nós vamos deixar com a nossa mãe, que a gente confia, sabe que ela não vai maltratar, que ela vai cuidar direitinho, ou vamos deixar com o irmão, com o parente, com a pessoa da nossa confiança, que a gente vai deixar os nossos filhos. Se nós, pessoas falíveis, agimos assim, imagina Deus. Então, quando Deus, Ele nos confia os seus filhos para estar conosco, para que nós possamos colaborar na sua educação, no seu progresso moral, nós somos escolhidos a dedo para estar hoje na condição de pais. E vocês sabiam que nós fazemos curso lá no mundo espiritual, antes de reencarnar? Quem vai exercer a missão da paternidade ou da maternidade estuda lá no plano espiritual. Ninguém recebe uma missão dessa cegamente, não. A gente vê aqui na Terra os missionários, né? Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, o Eurípides Barçanudo, o Dr. Bezerra de Menezes, com a missão deles perante a humanidade. Nós temos a nossa missão também. Eles prepararam ao longo das reencarnações, por milhares e milhares de anos, eles vêm preparando para vir aqui e exercer essa missão, como eles exerceram aqui perante nós, aqui na Terra. Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros. Nós também, para exercer a missão da maternidade e da paternidade, preparamos lá no mundo espiritual. Não é assim, não. A gente prepara. Porque ser pais é uma tarefa muito sublime, muito grandiosa e que exige de cada um de nós muita responsabilidade, muita renúncia. O casal, quando está namorando, é uma coisa, mas depois que casa, que assume o compromisso do casamento perante Deus e perante os homens aqui na terra e perante a sua própria consciência, exige de nós uma postura totalmente diferente. Não mais aquela irresponsabilidade, aquelas briguinhas, aqueles ciúmes, não. Agora, porque os nossos filhos, em quem que eles vão espelhar? Em quem que eles vão buscar exemplo? Dos pais. As crianças de 3, 4 anos, o que é que eles fazem? Pegam a camisa do pai, pegam um sapato desse tamanho do pai e saem andando na casa. A menina quer vestir a roupa da mãe, porque espelha no pai e espelha na mãe. Quer imitar o que o pai fala, imitar o que a mãe fala. Então, depois que casa, que assume esse compromisso, que vem os filhos, meus irmãos, quanta renúncia é exigido de nós. Não mais aquela leviandade, aquela brincadeira, vou brincar de casar. Hoje em dia, as pessoas não estão levando a sério o casamento. Tem jovens que casam sem aquele preparo, já deixa parte das suas coisas na casa da sua família, se não der certo, volta para sua casa. Já casa pensando que não vai dar certo, não tendo aquela segurança, eu vou casar e o meu casamento vai dar certo. Então é esse alerta, principalmente quando tem filhos. Gente, meus irmãos, mexer na cabeça de uma criança é uma questão muito séria, que nós devemos refletir muito mesmo, viu? Devemos pensar o que a gente coloca na cabeça de uma criança, do 0 aos 7 anos. Dependendo daquilo que a gente fala, essa criança fica marcada pro resto da vida. Ela cresce um adulto inseguro, um adulto que tudo que vai fazer tem que pedir opinião para alguém, não consegue tomar decisões sozinhas. Ele é inseguro porque cresceu naquele ambiente tumultuoso. Então, olha a nossa responsabilidade, tá?
E aí o Emmanuel ele fala que nós devemos lembrar que o lar não é somente a casa de madeira, né? Não. Nós devemos saber que é no nosso lar é que nós encontramos os corações, né? Perante as leis de Deus, que nós precisamos desenvolver as ciências da alma, que é o perdão das ofensas, que é amar aqueles que vos perseguem e caluniam. É dentro de casa que nós vamos aprender essas ciências da alma, não é lá fora, como eu já havia dito. Porque a nossa família, é claro que nós vamos encontrar certa dificuldade no relacionamento em família. Porque nós aqui, a grande maioria das famílias, estão unidas pelos laços de resgate. Uniões de almas gêmeas são raríssimas. Uniões de almas afins ou irmãs, número muito reduzido dessas uniões, porque a grande maioria estão unidas por ligações de resgate. São verdadeiros forçados sob algemas. Então nós estamos ali algemados um com o outro. Para quê? Para que possa redimir de suas faltas perante as leis de Deus. Então é em casa que nós vamos encontrar aqueles adversários lá do passado, aquelas pessoas aos quais nós prejudicamos ou fomos por eles prejudicados. É em casa, é nesse grupinho reduzido de 3 pessoas, de 4, de 5. A gente fala de 5 porque 5, mesmo 5 é uma realidade. Significa que o casal tem 3 filhos. E hoje em dia é difícil encontrar um casal que tem 3 filhos, não é verdade? Hoje é um filho, é 2, quando muito 3. 3 é uma raridade, viu? Então é em casa ali, sob as 4 paredes, é que nós vamos desenvolver essas ciências da alma, né? Que é doar o nosso coração em favor do nosso filho, em favor da nossa esposa, em favor do nosso esposo. Gente, se a gente fosse pensar direitinho, sem ser sendo imparcial, a constituição da família é muito bonito. Meus irmãos, para nós estarmos hoje com os membros que nós estamos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os pais que nós tivemos, vocês acham que foi simples assim? Aconteceu num lar de dedos? Não, de forma nenhuma. Todos nós tivemos que trabalhar muito para obter o merecimento de estar hoje com os membros da nossa família. Quem lê o livro Missionários da Luz vai recordar da história do Segismundo. O Segismundo, ele no passado, havia um triângulo no passado. Havia um casal, o Adelino e a Raquel, lá no passado. O Adelino e a Raquel, eles eram casados. E de repente chegou o Segismundo. O Segismundo viu a Raquel, apaixonou pela Raquel. O que fez? Assassinou o Adelino para ficar com a Raquel. Assassinou a Adelino, tirou-a do caminho, ficou com a Raquel. Assim que ela perdeu os encantos pela Raquel, ela abandonou a Raquel num prostíbulo. E ela, por ela ter ficado nesse prostíbulo, ter ficado na promiscuidade, ela contraiu a tuberculose e retornou para o mundo espiritual. Então os 3 voltaram para o mundo espiritual. Depois de muitos anos, né, que eles despertaram, que eles estudaram, que eles se prepararam, organizaram a reencarnação. O Adelino nasceu, a Raquel nasceu, eles iam casar e iam receber o Segismundo, aquele que assassinou o Adelino e levou a Raquel no prostíbulo, na condição de filho, o seu 2º filho. Então, olha, como que é bonita a família. Mas para que o Segismundo pudesse nascer na condição de filho daquele que o pai que ele assassinou e a mãe que ele abandonou no prostíbulo, sabe quantos anos o Segismundo teve que trabalhar no mundo espiritual para merecer a reencarnação, para ele reajustar perante aqueles aos quais ele devia? O Segismundo teve que trabalhar mais de 100 anos numa instituição que ele fundou nas cercanias da colônia Nosso Lar, mais de 100 anos, para que fosse dada a ele a oportunidade dele reencarnar e devolver para os seus atuais pais aqueles que lá no passado ele assassinou e abandonou a mãe. 100 anos. E nós aqui,
Quantos anos nós tivemos que trabalhar lá no mundo espiritual para hoje estar com o nosso esposo do jeito que ele é, com a nossa esposa do jeito que ele é e com os nossos filhos que são pérolas preciosas. Então tivemos que trabalhar muito. E aí chega aqui, a gente envolve no trabalho, fica aterrado no trabalho, na profissão, tem um emprego, arruma mais outro, tem outro que quer trocar, ou então vai para longe, deixa a família. Devemos prestar atenção. Vale? Será que mais vale os títulos, o dinheiro, ou a nossa família? Ou o crescimento da nossa família? Qual que vale mais? Qual que representa para nós? Porque as conquistas materiais, elas ficam aqui. E as conquistas do Espírito, as virtudes do Espírito levam conosco. Nós teremos a satisfação lá no mundo espiritual em ver aqueles que Deus colocou na condição de nossos filhos, eles saindo bem aqui na terra. Não importa qual a profissão, se é um médico, se é um engenheiro, se é um professor, se é um mecânico, se é um varredor de rua, não importa. Mas o que nós colocamos no coração dele, ninguém vai tirar, que são os valores morais. A riqueza material, ele pode ser roubado, pode acontecer alguma coisa na vida dele que ele venha perder. E os valores morais? O respeito, a gratidão, a dignidade, a honra. Isso ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar dele. Por isso que a poupança que nós devemos deixar para os nossos filhos, pode deixar sim o dinheiro. Se tiver condição, pode deixar o dinheiro. É bom que ele vai ficar resguardado. Mas primeiramente nós devemos deixar os valores morais. Porque com os valores morais ele sempre vai acertar na vida. E somente com o dinheiro ele pode complicar a sua situação. Como o André Luiz relata para nós em várias nas suas obras, ele relata casos para a gente de pessoas que tinham só o dinheiro, mas que não tinham valor moral e complicou mais ainda a sua situação, tá? O Emmanuel ele fala também que honrarás o teu pai e a tua mãe. Proclama a Escritura e daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Está lá no Decálogo, é o 4º mandamento que Moisés recebeu: honrará teu pai e a tua mãe para viveres longos anos aqui na terra. É o 4º mandamento, gente, está lá nos 10 mandamentos de Moisés. Então, se nós somos eternamente gratos, é uma dívida que nós jamais iremos resgatar perante os nossos pais. Tamanha a gratidão que nós devemos ter para com os nossos pais que nos deram a vida, porque foi através deles que nós estamos aqui reencarnados. O nosso pai teve que renunciar a muita coisa, a nossa mãe mais ainda, né, porque ela que carrega o filho, para dar a nós a oportunidade de estar aqui reencarnado, porque aqui na Terra nós ainda necessitamos da união do óvulo com o espermatozoide, do homem e da mulher, para que nós possamos nascer aqui. Então, nós devemos ser eternamente gratos aos nossos pais por nos ter dado a vida. Da mesma forma, Emmanuel pede que, assim como nós somos gratos aos nossos pais por nos ter dado a vida, nós também devemos dignificar aos nossos filhos, passando para eles os valores que nós recebemos dos nossos pais. Daí a nossa responsabilidade como pais. Domingo vai ser comemorado o Dia dos Pais. Então, qual é o meu dever? É de auxiliar aquele filho que chega até mim, de ajudar, nas suas dificuldades, mostrar Deus, mostrar Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, da mesma forma que nós recebemos os valores dos nossos pais, a educação, compete a nós também passar para eles, porque se nós temos os nossos compromissos perante a nossa família que nós criamos, eles também têm débito a ressarcir como outros. Da mesma forma que nós ainda tem, eles também têm. Então, compete a nós dar a eles todas as condições necessárias para que eles possam formar as suas famílias para ressarcir os débitos que cada um assumiu perante a lei de Deus. Isso que a Emmanuel está dizendo.
E aí a gente observa que hoje em dia, também não vou generalizar não, viu gente? Mas tem muitos pais que falam assim, eu não recebi presente do meu pai. Então tem muitos pais que não recebeu o presente dos seus pais, não ganhou o presente dos seus pais, quer entupir o seu filho de presente. E hoje, eu não tive isso na minha infância, então vou dar para o meu filho. Então está fazendo assim, mas eles esquecem de dar para os seus filhos o que eles receberam dos seus pais, que são os valores morais. Meus irmãos, antigamente, quantos pais que lutavam, que batalhavam, que esforçavam para dar uma educação moral para os seus filhos. Não dava presente mesmo, não. Gente, era muito filho. Como é que ia presentear todo mundo? Não tinha jeito. Então, eles priorizavam a educação moral. É o que todos nós recebemos aqui, a educação moral. E muitos pais hoje que não ganhou presente na infância, os pais modernos, que a Emmanuel fala, quer dar presente para os seus filhos. Eles quer dar para os seus filhos o que não recebeu dos pais. Mas o que recebeu dos pais, eles estão relegando, que são os valores morais. Então nós, diante dessa situação que é grave, que é a própria espiritualidade fala pra gente que é um momento grave que a Terra está vivendo, a Joana de Anjos, no livro dela, Vidas Vazias, que foi publicado em 2020, tem uma lição que chama Escândalo, a lição de número 7. E lá nessa lição Escândalo, ela fala que hoje a família está quase sem valor, encontrando dificuldade para dar educação para os seus filhos. Lá na lição que chama Educação, no livro Vidas Vazias, ela fala. Então a família está perdendo o valor e compete a cada um de nós resgatar esse valor. Que valor? O valor do respeito, do amor, da gratidão, da amizade. É tarefa dos pais, tá? Já estou terminando. E aí então o Emmanuel, ele vem pedir pra gente, se nós não conseguimos ofertar o culto do Evangelho em casa, asserenando as perguntas e a ansiedade com o ensinamento do Cristo, que a gente possa, pelo menos, ter uma vez na semana o encontro em família. Se a gente não consegue reunir os membros da nossa casa, sentar em torno de uma mesa, pegar o Evangelho ou a Bíblia e colocar uma jarra com água e fazer a leitura, se a gente não consegue fazer isso, mas que a gente pelo menos estabeleça um dia na semana, vai ser o momento da família. Um dia da família onde os membros vão reunir e vai discutir, vai conversar. Os filhos, eles vão colocar à mesa os seus anseios, as suas expectativas, os seus medos, os seus receios. Esse momento em família. E a gente vê também, novamente, que hoje, geralmente tem o dia da pizza, o dia do cinema, o dia da diversão, né? Tem um dia para tudo, o dia do karatê, o dia do balé, o dia do inglês, o dia da natação, mas menos o dia da família, onde todos ali vão conversar. Então é necessário também, paralelo a essas atividades, vamos estabelecer um dia para que todos ali possam reunir. Meus irmãos, os jovens têm muitos anseios, eles têm os seus medos, as suas dúvidas, e compete aos pais esclarecer. Se os pais não esclarecem, sabe onde eles vão encontrar a resposta? Lá fora, naquele traficante que roda as escolas e que a gente vê constantemente. Se aqui tiver algum professor, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Porque eu tenho 3 filhos professores, tenho a minha nora e o meu genro, 5 pessoas da minha família são professores. É o que eles relatam para mim. Gente, menino de 13 anos que eu vejo matando aula. Vejo, passa por mim 9, 10 horas com a mochila nas costas, não foi para a escola. Não foi para a escola. Então, se nós não conversarmos com os nossos filhos, o traficante vai conversar. Não, para que isso? Vamos ali, ó. Inútil. Quando a gente vê, o nosso filho já está viciado. E sabe com quantos anos já tem que ele está viciado quando os pais descobrem geralmente? Outro dia, um especialista falou, geralmente, quando os pais descobrem que o filho está no vício das drogas, já tem mais ou menos 4 anos que ele já está.
Nunca os pais vão ver que foi a primeira vez que ele usou. Quando os pais deles têm mais de 4 anos que eles estão usando, e aí? Então, esse momento que o Emmanuel sugere para a gente, ele é de fundamental importância, onde o pai vai mostrar: eu sou o seu apoio, eu sou o seu melhor amigo. A mãe, minha filha, conta comigo, pode abrir comigo que eu vou te ajudar. É isso que nós devemos fazer. Então, se a Joana de Ângeles, ela aponta lá no livro novo dela, porque ela tem uma visão muito mais abrangente do que a nossa. Se ela aponta que a família está perdendo os valores, porque está mesmo. E compete a nós, os espíritos, resgatar esses valores. Tá? Reunir família, auxiliando, tirando as dúvidas e mostrando que nós estamos ali para ajudar, que pode contar conosco. Tá? Então, essa mensagem aqui aos pais é justamente para relembrar dos nossos queridos, porque quando a gente desencarnar, nós possamos partir livremente, com a nossa consciência tranquila, que nós fizemos tudo aquilo que nos competia fazer. Porque lá no Evangelho tem uma lição do Santo Agostinho, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá o Santo Agostinho fala assim: lembrar que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste com o filho confiado à vossa guarda? Então, quando a nossa consciência nos perguntar: meu filho, o que você fez com os filhos que eu te enviei? Eu tenho 3 filhos. O que fez com os 3 filhos que eu te enviei? A nossa consciência está tranquila. E já pensou? Quando ele perguntar e a nossa consciência acusar que a gente não fez praticamente nada, aí vem um sofrimento, aí vem um remorso. Nós vamos lá para aquele lugar lá de lamentação, onde o André Luiz fala lá no livro Os Mensageiros, que tinha médios falidos. Lá também ele viu pais e mães falidos que não cumpriram com a sua tarefa. Então é isso que eu vim trazer aqui nessa noite, que serve para todos nós, vale para todos nós, que domingo agora, no Dia dos Pais, que nós possamos realmente agradecer a Deus por Ele ter confiado a nós essa missão tão grandiosa. E vamos sempre pedir a Deus força, porque nós não venhamos a falir, para que nós possamos sair vitoriosos com mais essa missão que foi concedida a cada um de nós. Então, a todos os pais aqui presentes, eu desejo um feliz Dia dos Pais e desejo também que todos possam sair vitoriosos, tá? Porque é uma alegria muito grande quando nós cumprimos com os nossos compromissos aqui na Terra. Então, a todos vocês, o meu boa noite, o meu muito obrigada, e vamos cumprir realmente com essa tarefa grandiosa, porque o Emmanuel fala que o título mais importante aqui na Terra é o título de pai e o título de mãe, viu? Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada a todos. Regina, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Vamos passar agora para a parte final. Vamos fazer a prece final, em seguida vamos ter o passo.